Como que você lida com os desafios quando eles aparecem? Você se deixa levar pelos seus padrões, pelas suas emoções e reage automaticamente? Ou você é aquele que observa? Dependendo da sua reação, isso vai fazer toda a diferença naquilo que você está criando na sua vida. Vamos conversar sobre isso? Vem comigo! Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. A ideia desse vídeo surgiu de uma situação que eu passei essa semana com o meu filho mais novo, com o João. E eu vou explicar ela aqui para vocês vão entender bem do que eu tô falando. Eu moro na Holanda e aqui na Holanda, no sistema educacional da Holanda, né, para as crianças passarem do ensino básico para o ensino médio, né, o que seria o ensino médio no Brasil, eles têm que fazer uma prova. Eles fazem uma prova porque ao final do ensino médio, né, este caminho que eles trilharam vai ser definitivo para saber se eles vão seguir direto para a universidade, se eles vão poder seguir direto para a universidade ou não. Então, eles realizam essa prova com 12 anos de idade. E é mais ou menos, seria similar ao Enem no Brasil, né? A prova aí que a gente realiza entre 17 e 19 anos antes de ir para a universidade. E quando a gente chegou aqui na Holanda, o meu filho mais velho, o Pietro, ele estava com 8 anos. Então, depois de 4 anos morando aqui, ele teve que fazer essa prova para definir aí qual seria o caminho que ele poderia seguir. Acontece que nesse meio de caminho, as coisas se embolaram com quarentena, com Covid, com um monte de coisa que prejudicou essas crianças, né? Não só o Pietro, que além de tudo era um estrangeiro, né? Vinha de fora, estava aí passando por um período para aprender a língua, né? E essa prova ela é feita em holandês, obviamente, porque meus filhos estudam na escola pública aqui na Holanda, que tem uma qualidade muito boa. E aí, quando ele fez essa prova, o resultado da prova deu muito aquém daquilo que eu e Leandro acreditávamos que era a capacidade dele, né? Então a gente foi discutir com a escola a possibilidade dele repetir o último ano do ensino básico, que aqui é o 8º ano, porque a contagem é diferente da nossa, né? A contagem começa a partir do 3º. No fim das contas é a mesma coisa, eles terminam o ensino médio com 18 anos, que é mais ou menos a mesma coisa do que no Brasil. E aí a escola virou pra gente e falou assim, não, vocês são obrigados a aceitar a recomendação que a gente deu e o Pietro não vai conseguir seguir por um caminho que quando ele terminar o ensino médio ele vai direto para a universidade. E a gente ficou muito chateado com essa decisão da escola naquela época e resolvemos colocar isso para discussão, né? Entramos em contato com o conselho das escolas aqui. Foi uma fase dolorosa, por assim dizer, tanto para a gente como pais, quanto para o Pietro, quanto para a escola, eu acredito, né? E aí, no meio dessa discussão, a gente acabou conversando muito, né, com uma coordenadora pedagógica, né? A gente acabou batendo muito de frente com uma coordenadora pedagógica. E aí, você adianta agora a fitinha para 2 anos depois, no fim das contas, o Pietro conseguiu, né, no meio de toda essa discussão, ele conseguiu, a escola ofereceu para ele uma outra oportunidade de fazer uma outra prova e ele atingiu o nível mais alto. No fim das contas, as professoras vieram conversar com a gente, pediram desculpas, disseram que talvez elas tivessem se enganado com relação ao potencial dele e por fim que deu tudo certo. Mas aí, 2 anos depois, o meu filho mais novo, que continua nessa escola, né? Porque daí eles fazem uma prova e mudam de escola. Então o Pietro foi para uma outra escola, continua a vidinha dele, tá super bem, tá feliz. E o meu filho mais velho continuou meu filho mais novo continuou nessa escola, porque ele ainda estava no ensino básico. Eis que agora ele está no 7º ano, um ano antes do ano em que eles realizam essa prova. E aquela coordenadora pedagógica que passou por todo este processo com a gente é hoje a professora dele. E aí na semana passada a gente teve uma primeira reunião, né? Porque o ano começa agora, o ano escolar começa aqui em setembro. Então eu fui para esta reunião, mas sem saber
quem era essa professora. Eu sou muito boa de fisionomia, mas eu sou péssima com nomes. Então, embora eu soubesse o nome da professora, eu não tinha ligado o nome à pessoa, né? Àquela coordenadora pedagógica que a gente discutiu há 2 anos atrás. E a gente chegou lá para a reunião e eu senti um mal-estar imenso quando eu vi a professora pela primeira vez, porque daí eu entendi quem ela era. E eu tive uma sensação de mal-estar muito grande que me remeteu lá há 2 anos atrás, lá ao passado, a todas aquelas discussões que a gente teve, né? E aí, diante desse mal-estar, a primeira coisa que eu lembrei de fazer foi de entregar para o Espírito Santo. Eu pedi ajuda. Eu falei para mim mesma na minha mente, né? Espírito Santo, eu entrego esta reunião para você. Mas mesmo assim, aquele mal-estar ainda continuou ali. Bom, foi muito interessante porque essa professora, ela tem uma fama na escola de ser uma professora mais dura, de ser uma professora mais firme com os alunos, né? E o meu filho, ele também estava com um pé atrás com ela antes da reunião. E a gente chegou na reunião, eles conversaram, porque eles estão tentando uma nova técnica, né? E estão incluindo o aluno nessa reunião de reconhecimento, para que eles possam entender melhor a dinâmica da família, as necessidades da criança, né? Então a criança agora participa da reunião. E aí ela fez várias perguntas para o João. Eu não entendo muito de holandês, né? Eu entendo o que ela falava, mas eu não consigo estabelecer uma conversa ainda, eu não consigo conversar. Eu entendi o que ela falava. E aí eu comecei a conversar com ela em inglês e ela me respondia em holandês. E até aí tudo bem. Mas o interessante foi que quando a reunião acabou, o meu filho, a primeira coisa que ele falou para mim foi: "Mãe, todo mundo fala que essa professora é dura, né? Que essa professora é mais seca, mas eu achei ela tão legal. Eu gostei tanto da forma como a gente conversou, né, e de tudo que aconteceu aqui na reunião. E aí eu tô falando isso para vocês porque este era o ponto de vista dele. Eu saí da reunião me sentindo mal, porque para mim aquela reunião não tinha sido boa, né? E a reunião era a mesma. Então, para você ver como talvez nenhum de nós dois estávamos vendo o resultado pelo que ele era, vendo a reunião pelo que foi, que não tinha significado nenhum, né? Era só uma reunião. Então, nós dois que estávamos na mesma reunião, nos sentimos de formas completamente diferentes. Ele se sentiu acolhido e eu me senti ameaçada. E aí, eu tô colocando isso aqui para vocês para mostrar de uma forma bem didática como é que a gente externaliza as nossas crenças, como é que a gente projeta as nossas crenças. Porque a reunião em si, né, ela não tem significado nenhum. Era só ali um encontro de 3 pessoas para se conhecer melhor, né? Nem o acolhimento que o João sentiu talvez seja uma coisa real e nem a ameaça que eu senti seja uma coisa real. A gente estava projetando as nossas crenças de pontos de vista diferentes. E aí, a verdade é que eu saí da reunião muito preocupada. Eu saí dessa reunião pensando, poxa, como é que vai ser esse ano? Será que essa professora ainda guarda raiva de tudo aquilo que aconteceu? Será que ela vai descontar no João essa raiva e vai ser mais firme ainda com ele do que ela costuma ser com as outras crianças, né? Até que num determinado momento me veio um estalo e eu percebi o tanto que eu estava me deixando levar por esse diálogo do ego, né? E alimentando esses sentimentos negativos, essa energia negativa dentro de mim. E quando eu me dei conta disso, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque esse papel de vítima a gente muitas vezes não se dá conta, mas ele é um papel muito confortável. Ele é um papel onde a gente coloca a culpa no outro. Ela me deixou nervosa, ela foi grosseira comigo na reunião, ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que pode maltratar o meu filho, né?
E aí, quando a gente coloca toda essa culpa no outro, né, sem olhar para as nossas próprias projeções, o que a gente está fazendo é dar o nosso poder de escolha nas mãos do outro, né? Você fica absolutamente sem poder nenhum, porque você é uma vítima. Qual é o poder que uma vítima tem? Nenhum, zero. Você tá só à mercê de tudo aquilo que vem de fora. E este não é definitivamente o papel que eu quero assumir para mim, né? Então, em seguida, eu ri de mim mesma, de toda essa situação, e é muito bacana quando a gente consegue perceber que as situações que são mais desafiadoras pra gente, né? Para mim, as situações mais desafiadoras são aquelas que mexem com os meus filhos. Mas é legal da gente perceber que as situações que são mais desafiadoras pra gente também fazem parte das nossas projeções. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, né, a gente tem que mudar primeiro a nossa energia com relação a isso, né? E como é que a gente muda? A gente muda perdoando. Perdoando o outro por aquilo que a gente acreditou que ele fez pra gente, que na verdade não é real, né? Eu me senti ameaçada, eu senti que ela estava sendo grosseira comigo. Pode até ser que em algum momento essa fosse mesmo a intenção dela, né? Em função de tudo aquilo que aconteceu. Mas este não é o cenário completo, né? Porque quando a gente olha só para esses fatos que estão muito conectados com as nossas crenças, a gente deixa de ver a cena inteira. O que eu quero dizer por cena inteira? O que existe por trás das crenças daquela pessoa que estava ali sentada na minha frente? Existe um ser tão divino quanto eu mesma. E se a gente não é capaz de identificar e de reconhecer esta parte divina em qualquer pessoa, a gente também não vai ser capaz de reconhecer a nossa divindade, né? Isso não significa dizer que a gente tem que se submeter a tudo, como eu te disse, né? Pode ser que naquela situação ela tivesse mesmo sendo grosseira ali em alguns aspectos ou sendo mais seca, né? Mas quando a gente é capaz de se conectar com essa parte divina do outro e de pedir instrução ao nosso ser espiritual, muitas outras coisas podem acontecer, muitas outras coisas podem derivar dessa conversa. A pessoa pode mudar o tom, você pode agir de uma forma que vá fazer a outra pessoa cair em si, ou nada pode acontecer e você sair dessa reunião mais seguro e em paz, né? Que no fim é o que a gente quer. Não dá para adivinhar o que vai acontecer. Mas eu tenho certeza de que quando a gente consegue fazer isso, o melhor possível acontece como resultado do desafio, como resultado da situação. A escolha da gente assumir, né, a responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida, ela muitas vezes não é uma escolha fácil, mas é uma escolha necessária. É a única escolha que vai fazer com que você mude as próximas cenas, como que você de fato consiga mudar a sua história, né? Se você não estiver feliz com aquilo que tiver acontecendo, com aquilo que você está vendo, baseado na projeção das suas próprias crenças. Aí, puxando aqui na minha memória, eu consigo me lembrar que, por exemplo, né, em termos do que eu aprendi, a minha mãe, ela me trocou de escola quando eu estava no ensino básico 5 vezes, né? E cada vez que ela trocava a gente de escola, ela trocava por algum embate, por alguma coisa que acontecia com a escola. Então, esse foi o jeito que eu aprendi a lidar. Eu consigo ver claramente aonde foi que eu aprendi, né? Mas isso é culpa da minha mãe? Não, absolutamente. O que ela fez, né, na época que eu era criança, ela fez dentro dos limites da consciência dela naquela época. Hoje eu não sei se ela faria a mesma coisa. Hoje ela já é uma pessoa completamente diferente. Então, eu vou continuar culpando lá aquele passado? Não. Eu prefiro assumir a responsabilidade dessa crença nas minhas mãos, porque só eu consigo mudar. Então, se a gente quer ver cenários diferentes na nossa vida, a gente tem que prestar muito atenção nessas situações que são desafiadoras pra gente
e aprender a olhar para elas de um jeito diferente, de um jeito honesto, de um jeito responsável, de um jeito verdadeiro, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até a próxima!